tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo tenha aproveitado as férias, tenha descansado, para a gente voltar com tudo, né? Esse ano tem muita novidade, muita coisa boa vocês vão aprender e eu espero que todo mundo tire bastante proveito de tudo que a gente tá aqui para ensinar a vocês, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula de matemática, né? Vamos começar aqui falando sobre algarismos. O que são algarismos, né? Algarismos são os símbolos que a gente usa para formar outros números. Lembram quando a Pro explicou, que vocês estudaram ano passado, que existem 10 algarismos, que são os números de 0 até 9. E a partir desses algarismos, vocês conseguem formar qualquer número que vocês imaginarem, tá? Então, os algarismos, eles são a base do sistema de numeração decimal. É a partir desse grupo de números que você consegue formar todos os outros números, certo? Vamos pensar aqui, no seu dia a dia, você usa os números? Pensa aí um pouquinho. Onde será que você usa os números diariamente? A gente usa os números para contar, não é? Quando a gente vai contar alguma coisa. A gente usa os números para medir. A gente usa os números para identificar um número de telefone, um número de um documento, um endereço. Para ordenar quem ganhou em primeiro, segundo, terceiro lugar. Certo? Para olhar as horas tem lá os números, então em muitas coisas no nosso dia a dia a gente utiliza os números, certo? E aqui nós temos os exemplos, aqui nós estamos demonstrando os algarismos de 0 até 9. Lembrando que os algarismos são os símbolos que a gente usa diariamente para escrever os números. E a partir desses algarismos, a gente consegue escrever qualquer número. Se eu juntar o 1, o 8 e o 6, eu consigo formar o número 186. Se eu juntar o número 9, o 2 e o 4, eu formo que número? 924. Como vocês sabem, os números eles são infinitos e todos eles são formados a partir desses algarismos aqui, tá? Um pouquinho da história dos números. Os algarismos que usamos hoje foram criados há muitos anos atrás pelos hindus na Índia e divulgados pelos árabes para todo o mundo, desculpa. Então, lá na Índia, os hindus, eles criaram os números e aí eles foram lá nos árabes e contaram a eles. E aí os árabes saíram espalhando todos esses números pelo mundo inteiro, tá? Por isso eles recebem o nome de algarismos indo-arábicos, certo? Porque os hindus descobriram e os árabes, eles espalharam para o mundo. E aí nós temos o sistema de numeração decimal, tá? Por que sistema de numeração decimal? Porque é um sistema que a gente reúne grupos de 10 em 10, certo? Quando nós temos grupos de 10 em 10, a gente fala de sistema de numeração decimal. Observe que quando você começa a contar do 0 até o 10, aí vem o número 11. Aí você vai do 11 até o 20, então já foram dois grupos de 10. Do 21 até o 30, mais um grupo de 10. Então, de 10 em 10, a gente consegue formar o nosso sistema de numeração. E por ser contado de 10 em 10, é chamado de sistema de numeração decimal. Quando nós temos um grupo de 10 unidades, a gente consegue formar uma dezena. Tenho aqui o exemplo, ó, 10 cubos
ou uma barrinha com 10 unidades, é a mesma coisa de dizer que nós temos uma dezena. Qualquer grupo que a gente faça que tenha 10 unidades, a gente diz que tem uma dezena. Vamos lá. Se você tem 10 pirulitos, você tem uma dezena de pirulitos. Se você tem, contando com você, um grupo de amiguinhos são 10, é uma dezena de amiguinhos, tá? Então, qualquer grupo de 10 que você fizer, que você imaginar, você vai chamar de uma dezena, certo? Aqui o exemplo, ó, 10 bolas é a mesma coisa de uma dezena. Eu tenho aqui, ó, o material dourado, que vocês já conhecem. Então, aqui eu tenho, ó, as barrinhas. A gente sabe que essa barrinha, ela representa 10 unidades, não é isso? Então, aqui eu tenho 10 unidades, 10 unidades. E se eu juntar 10 barrinhas, cada barrinha tendo 10 unidades, que corresponde a uma dezena, quantos eu vou ter no final? Então, eu tenho aqui 10, mais 10, mais 10... 10 barrinhas. Quando eu contar tudo isso aqui, eu vou encontrar o número 100. Significa que eu tenho 100 unidades. Se eu tenho 100 unidades, eu formo uma centena, tá? Observem que uma barrinha apenas, ela tem 10 unidades. Aqui é uma dezena. Uma dezena, 10 unidades. Então, aqui eu tenho uma dezena, outra dezena, outra dezena, 10 dezenas. Quando eu conto tudo, eu acabo tendo 100 unidades. Se eu tenho 100 unidades, eu formo uma centena, tá? Um conjunto de 10 unidades, uma dezena. Um conjunto de 100 unidades, uma centena, tá? Aí aqui, ó, eu tenho um quadro valor lugar, trouxe para mostrar a vocês, bem colorido. E aqui, uma unidade, apenas uma bolinha, tá? Se eu quiser formar uma dezena, eu tenho que botar 10 bolinhas. Se eu quiser formar uma centena, eu tenho que ter 100 bolinhas. Uma unidade, uma dezena e uma centena, certo? Vamos ver aqui a representação utilizando o material dourado. Vocês sabem que essa plaquinha aqui, ela corresponde a uma centena, porque ela tem 100 unidades. E essa barrinha aqui, ela corresponde a uma dezena, porque ela tem 10 unidades. E aqui é o cubinho solto, que cada um corresponde a uma unidade. Então, que número aqui a gente consegue representar com esse material dourado? Se eu tenho duas placas, eu tenho duas centenas. Se eu tenho quatro barrinhas, eu tenho 4 dezenas. Se eu tenho 7 cubinhos, eu tenho 7 unidades. Então, qual o número que eu consigo representar aqui? 247, certo? Então, eu vou representar esse número aqui usando o quadro valor lugar. Quantas unidades eu tenho? 7 unidades. Quantas dezenas eu tenho? 4 dezenas. Eu tenho 4 dezenas, que é a mesma coisa de 40 unidades. E quantas centenas eu tenho? 2 centenas, que é a mesma coisa de 200 unidades, tá? Usando o ábaco, como é que eu represento isso daqui, esse número 247, usando o ábaco? Vou colocar 7 unidades aqui na ordem da unidade. Vou colocar 4 dezenas na ordem da dezena e 2 centenas na ordem da centena.
Porque no ábaco aqui, cada pauzinho desse representa uma ordem. A ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena, tá? Usando a decomposição, como é que eu posso representar esse número usando a decomposição? Quando eu vou fazer uma decomposição, eu decomponho ordem por ordem, tá? No número 247, eu tenho o quê? 2 centenas, mais 4 dezenas, mais 7 unidades. Então, eu decompus, eu separei um número, ordem por ordem. E se quiser fazer assim, dessa outra forma, sem colocar o nome centena, dezena e unidade, colocando o número, o valor relativo dele, o valor de fato dele. Eu tenho o 200, 2 centenas não corresponde a 200, mais 40, o 4 não corresponde a 40 unidades, pronto, mais 7 unidades, que já vai ser 7 unidades mesmo. Em um número, cada algarismo ocupa uma posição ou uma ordem. E um mesmo algarismo pode representar valores diferentes dependendo da posição em que se encontra. Então, eu posso ter o número 4. Se o número 4 tiver na ordem da dezena, ele vai significar que ali tem 40 unidades, né? 4 dezenas, 40 unidades. Se o número 4 estiver na ordem da centena, vai dizer que você tem 400 unidades, porque está na ordem da centena. Então, por isso que você tem que entender que cada lugarzinho lá, cada número tem o seu lugar no quadro valor-lugar, certo? A gente pode representar um número de inúmeras formas, tá? De várias formas. Um exemplo aqui. A nossa escola ganhou 247 livros de literatura para a biblioteca. A gente pode representar ele usando o algarismo, né? O 2, o 4 e o 7, quando a gente junta, forma o 247. A gente pode escrever esse número por extenso, ó, 247. Quando pede para escrever por extenso, é escrever com palavras, certo? Então, aqui nós temos as ordens. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas, certo? Tenham sempre isso em mente. A gente olha aqui, ó, primeira ordem é sempre a ordem que está somente a unidade. Dezena e centena, certo? Primeira ordem, a ordem das unidades. Quantas unidades nós temos? 7 unidades. Segunda ordem, a ordem das dezenas. Quantas dezenas nós temos? 4 dezenas ou 40 unidades. A terceira ordem é a ordem das centenas. 2 centenas ou 20 dezenas ou 200 unidades. Então, aqui na ordem das centenas, eu posso representar, né, 2 centenas, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho 20 dezenas ou 200 unidades. O valor de um algarismo em um número, ele pode ser absoluto ou relativo. O valor absoluto é o valor que o algarismo representa, independente da sua posição. Se aqui está 7, ele vai ser 7, independente da posição. Se aqui está 4, ele vai ser 4 e aqui 2 vai ser 2. Esse é o valor absoluto, ele está lá, ele não muda, certo? E o valor relativo, ele está relativo à ordem em que o número está posicionado, certo? Ele se refere à quantidade de unidades que o algarismo representa de acordo com a sua posição. O 7 está lá na primeira ordem, na ordem das unidades. Então, ele vai ser 7 mesmo, porque são apenas 7 unidades. O 4 está lá na dezena. Então, 4 dezenas representam quantas unidades?
Se eu tenho 4 dezenas, então é 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, eu tenho 40 unidades. O 2 está na terceira ordem, na ordem da centena. Quantas unidades eu tenho em 2 centenas? Então, aí eu vou ver. 2 centenas é a mesma coisa de 200. Se uma centena é 100, 2 centenas eu consigo formar o 200. Então, o valor absoluto é aquele em que você está representado pelo algarismo e o valor relativo é você colocar de acordo com a quantidade de unidades, certo? Quantas unidades representa aquele número que está na casa das dezenas ou na casa das centenas, tá? Vamos lá ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Temos aqui, ó, o quadro valor lugar, tá? E aí vocês já sabem que a primeira ordem do quadro valor lugar é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas e a terceira ordem é a ordem das centenas. E todo mundo já sabe como colocar um número organizado no quadro valor lugar, tá? A gente vai observar. Quem é a unidade? Qual é o algarismo que representa a unidade? O algarismo 7, não é isso? Então, eu venho aqui e coloco o 7 na ordem correta, na ordem da unidade. Quem é que representa a minha dezena? O 4. Eu tenho 4 dezenas, tá? Então, o 4 tem que ficar lá na ordem da dezena, que é a segunda ordem. Quem representa a centena? Quantas centenas eu tenho? Eu tenho uma centena. Então, o número 1 vai ficar aqui na ordem da centena. Observem que eu não posso mudar um número de lugar, porque senão o valor do meu número vai mudar. Se eu colocar o 4 aqui na ordem da unidade, certo? E o 7 aqui na ordem da dezena, o número vai ficar 174. Então, eu não posso, eu tenho que botar cada número no seu lugarzinho. Vamos representar esse número com material dourado, tá? Eu tenho aqui o cubinho, que representa uma unidade, a barrinha, que representa a dezena, e a plaquinha, que representa a centena, tá? Aqui eu tenho um conjunto com 10, por isso que essa barrinha está representando a dezena, e aqui eu tenho um conjunto com 100, por isso essa placa está representando a centena, porque 100 unidades é uma centena, 10 unidades, uma dezena, tá? Vou colocar aqui na ordem correta. Unidade, dezena e centena, certo? Como é que eu faço para representar o número 147 com esse material dourado? Quantas unidades eu preciso? Eu preciso de 7 unidades, né? 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Eu preciso de quantas dezenas? Preciso de 4 dezenas. Então, eu tenho que ter 4 barrinhas. E quantas centenas? Apenas uma centena. Então, aqui eu consigo representar o número 147, certo? Isso eu sei que vocês já sabem, a gente tá só lembrando. Vamos dar um exemplo agora sobre o valor absoluto e o valor relativo. Valor absoluto é aquele em que o número não vai mudar. O 7 está lá na ordem das unidades. Ele vai continuar sendo 7. O 4 está lá na dezena. Qual é o valor absoluto do 4? É 4, não vai mudar. O 1 está lá na centena. O valor absoluto de 1 vai ser 1. O valor absoluto sempre vai ser o mesmo número. Não esqueçam disso. O valor relativo, você vai colocar todos em unidades. Por exemplo, 7 unidades já é 7 unidades, não muda. 4 dezenas. Em 4 dezenas, eu tenho quantas unidades? Se eu tenho 4 dezenas, eu tenho 40 unidades, certo? E uma centena. Eu tenho quantas unidades em uma centena? Eu tenho 100 unidades em uma centena. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. E qualquer dúvida, pode falar com a Pro, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!